Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Ciência Aberta. O quinto episódio de 2019 discute uma questão crucial para o Brasil: a preservação da biodiversidade e o manejo sustentável dos biomas. Privilegiado pela natureza, nosso país contém, entre seus 6 biomas, a maior floresta tropical do mundo e a savana mais rica em biodiversidade. Estamos falando da floresta amazônica e do cerrado. O primeiro é fundamental na regulação do clima global. O segundo é peça-chave no funcionamento do regime hidrológico do nosso continente. E ambos estão ameaçados em diferentes graus pela ação do homem. Antes de começar a nossa conversa, vamos trazer um vídeo com algumas informações sobre o tema. Ar, água e alimentos são componentes fundamentais para a construção de um futuro sustentável. As atividades humanas já danificaram 75% da superfície terrestre e o número pode chegar a 90% até 2050. Os dados são do segundo relatório da Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, o IPBES. A iniciativa reúne 129 países membros. O relatório mostra que até o ano 2014, mais de 1,5 bilhão de hectares de ecossistemas naturais haviam sido convertidos em áreas agrícolas ou pastagens. A expansão não sustentável de áreas dedicadas à agricultura e à pecuária é apontada como uma das principais causas do problema. Plantações e pastagens cobrem mais de 1/3 da superfície do planeta e a degradação da terra compromete o bem-estar de mais de 3,2 bilhões de pessoas. Para o Brasil, o melhor cenário seria o de paisagens multifuncionais, integrando áreas agrícolas e de conservação, garantindo a recarga de aquíferos e a retirada de carbono da atmosfera. Para debater o tema de hoje, temos conosco 3 especialistas no assunto. Cristina Adams, professora associada da Escola de Artes, Ciências e Humanidades e do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. É autora principal na Plataforma Intergovernamental em Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, o IPBES. Carlos Joly, professor titular em Ecologia Vegetal da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Foi o principal mentor e é membro da coordenação do Programa FAPESP de Pesquisas em Biodiversidade, Biota. É também editor-chefe da revista eletrônica Biota Neotrópica. Recebeu 2 vezes o prêmio Henry Ford e outros prêmios nacionais e internacionais. Eduardo Assad, pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa Tecnológica e Informática para a Agricultura, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. É professor do mestrado em agronegócios da Fundação Getúlio Vargas. Na plateia, temos como convidados alunos do curso de Meio Ambiente da ETEC Guaraci Silveira, do Colégio Joana d'Arc, da USP e USP Leste, da UFABC, da Unip e interessados que se inscreveram para participar do programa. Eu sou Alexandra Osório de Almeida, diretora de redação da revista Pesquisa FAPESP e serei a mediadora dessa conversa. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Bom, para começar a nossa conversa, é sempre bom definir com clareza os termos do debate. Então, o primeiro conceito importante nessa conversa é biodiversidade. O que é biodiversidade? Bom, biodiversidade é a diferença entre genes e a diversidade de genes que a gente tem, que dá nossas diferentes aparências. Somos a mesma espécie, mas cada um tem características singulares. A diversidade de espécies, se a gente pensar que em São Paulo nós tivemos recentemente a florada dos ipês roxos, depois dos ipês brancos, em breve a gente vai ter dos ipês amarelos, são todas espécies, essa variedade está dentro da definição de biodiversidade. A diversidade de ecossistemas, então se a gente pensar, por exemplo, numa floresta, se a gente pensar numa savana, num cerrado, se a gente pensar num campo, são sistemas que são completamente diferentes e têm diferentes funcionamentos, e esse funcionamento vai determinar as interações entre as espécies que ocorrem ali e esses ecossistemas. E essa definição é a definição que é utilizada na Convenção da Diversidade Biológica e a definição científica que a gente utiliza de uma maneira geral.
o conjunto de espécies ou de ecossistemas vai compor um outro elemento, que são os biomas. E os biomas, que a gente utiliza essa definição aqui no Brasil, a gente precisa fazer uma pequena distinção, que é a definição científica. Então, pela definição científica, a Mata Atlântica é formada por diferentes biomas, porque nós temos o mangue, nós temos a floresta de restinga, nós temos a floresta na encosta, nós temos a floresta do interior. Então, do ponto de vista científico, e quem tiver mais interesse, é um excelente livro do professor Leopoldo Coutinho, que discute essa questão da definição de biomas, é bom, é uma leitura recomendável. Do ponto de vista legal e do ponto de vista que é utilizado pelo IBGE e que passou a ser utilizado de uma maneira mais ampla, nós definimos biomas, o que cientificamente são regiões fitogeográficas. Então nós falamos o bioma Amazônia. Nós estamos englobando todos os tipos de floresta e outros tipos de vegetação que ocorrem na Amazônia. O bioma Cerrado, nós estamos incluindo as matas de galeria, nós estamos incluindo os campos rupestres e as diferentes fisionomias de cerrado. Então essa é a definição que nós vamos utilizar nesse programa, porque é aquela que é mais utilizada, é utilizada pelo IBGE e, como eu disse, nos textos legais é a que é utilizada. E quais são os biomas existentes no território brasileiro? Nós temos 6 biomas terrestres. Nós temos a floresta amazônica e a Mata Atlântica, que são nossos 2 biomas florestais. Nós temos o Cerrado, nós temos o Pantanal, nós temos o Pampa e nós temos a Caatinga. Então nós temos 6 biomas, cada um deles com um conjunto de características que os torna únicos. O único bioma brasileiro que é exclusivamente brasileiro é a Caatinga. Todos os outros são compartilhados com os países limítrofes do Brasil. E tem algum outro país que tenha tamanha biodiversidade quanto o Brasil? Se a gente pensar do ponto de vista de biomas, há outros países sim. A África do Sul, por exemplo, tem 8 biomas distintos, mas eles são de pequena extensão. Não há nenhum país que tenha essa diversidade de biomas com o tamanho dos nossos biomas e, consequentemente, com o número de espécies que nós temos. Então, quando a gente fala em número de espécies, o Brasil é o topo do ranking. Qualquer mapa que a gente veja de aves, de mamíferos, de insetos, o Brasil vai aparecer no topo do ranking em termos de diversidade de espécies. Bom, a gente sabe que os biomas eles são muito impactados pela ação humana, né, com ameaça a essa biodiversidade que a gente estava caracterizando agora. Existe um ponto de não retorno a partir do qual o colapso desse bioma se torne irreversível? Cristina? Eu acho assim, os biomas, assim como os ecossistemas, são sistemas socioecológicos, são sistemas complexos que têm características, entre elas uma é a imprevisibilidade. Então, a gente precisa de cenários para poder prever o que vai acontecer e a capacidade de fazer isso pode ser meio limitada. Mas existem sim previsões, e isso é uma característica mesmo dos sistemas socioecológicos, de que quando determinados pontos são atingidos, pode não haver retorno. Então o sistema passa a ser um outro tipo de sistema, não mais aquele que era originalmente. Bom, o físico Paulo Artacho, que já participou aqui do programa Ciência Aberta, ele recentemente fez um alerta numa entrevista à BBC, dizendo que, mantida a atual taxa de desmatamento, a destruição da floresta amazônica poderia atingir justamente esse ponto de não retorno, em 4 ou 8 anos. Vocês poderiam comentar? Eu acho que, infelizmente, o Paulo tem razão. Nós já destruímos 25% da floresta amazônica. Quando eu falo por destruímos, ela realmente substituímos por culturas, ou substituímos por agropecuária, ou por mineração. A gente imagina que outros 20% já tenham sido alterados pela retirada de madeiras mais nobres, uma retirada que são alterações que você não percebe nas imagens de satélite, mas já provocou uma certa alteração. Então, quando a gente pensa nas diversas florestas que compõem a Amazônia, algumas delas, por exemplo, a floresta de Castanheira, ao sul do Pará, elas estão num ponto de não retorno, elas estão realmente num ponto de entrar em colapso, porque você não tem mais uma área suficiente para manter a fauna de grande porte, que são importantes dispersores, que são importantes para manter a dinâmica da floresta.
Então, se nós continuarmos com essa taxa de destruição que vem se acelerando, infelizmente, nos últimos meses, nós vamos, talvez, numa década, chegar num ponto onde a floresta vai deixar de funcionar como uma floresta. Nós não sabemos o que ficará no lugar. Alguns chamam de uma savana, mas não seria algo como o cerrado. Seria uma floresta muito empobrecida com algumas espécies. Eduardo, você quer comentar? Não, eu acho que é isso mesmo. Nós estamos chegando numa situação, infelizmente, né, está acontecendo no Brasil, e a gente tem que discutir isso e buscar soluções para evitar que essa taxa de desmatamento aumente, mesmo que alguns insistam em dizer que não está acontecendo, né? Então é aquele sujeito que quer curar a febre quebrando o termômetro, né? Não podemos deixar que isso aconteça. Está acontecendo e nós estamos atingindo esse ponto de não retorno. E além da questão da biodiversidade, né, a Amazônia tem um papel muito importante na regulação do clima global. Então, enfim, qual é esse papel? Então, a floresta está lá com um certo equilíbrio, mas à medida que você começa a cortar a floresta, ela começa a emitir muito toneladas de carbono e de CO2 para a atmosfera. E ao fazer isso, esse é um dos principais fatores de aquecimento que nós temos no planeta, essa mudança de uso do solo, você começa a provocar o aquecimento. Então nós temos que evitar isso a qualquer preço. Senão nós vamos chegar, e as previsões não são nada boas, a gente pode chegar a temperaturas muito elevadas por conta desse tipo de emissão de gás de efeito estufa, principalmente o CO2 na floresta. Então ela funciona ali como regulador de emissões e também um regulador de água, principalmente na região centro-oeste. E justamente como vocês estavam comentando, né, recentemente foi noticiado que o desmatamento da Amazônia em junho deste ano cresceu quase 60% em relação a junho do ano passado. E o professor Joly falou em 25%, mas a gente tem em detalhes qual a extensão atual da área desmatada da Amazônia? O último trabalho que a gente usa muito como referência é um trabalho feito pelo INPE, também outras instituições ajudaram, que chama Terraclés Amazônia. Ali nós temos mais ou menos 75 milhões de hectares que foram desmatados, né? E aí o que acontece? Quando você tem isso na mão, você começa a ver, mas o que está sendo realmente usado? E daí você encontra 17 milhões de hectares que estão abandonados, estão em revegetação, 10 milhões de hectares de pastos ou pastos expostos e degradados ou não utilizados. Ora, se a gente fizesse ou venhamos a ter uma política de solução para os problemas que a gente vem a ter na Amazônia, ao invés de desmatar, vamos usar isso que está abandonado para manter uma produção sustentável, sequestrar carbono e reduzir as diferenças que estão acontecendo com as emissões de gás de efeito estufa. Então nós temos hoje, o último número é esse, 75 milhões de hectares desmatados e disso aí, corte raso. O Joly falou bem, é o que o satélite consegue detectar, corte raso. Então isso está lá. Corte raso é quando assim, não tem nada. Nada, campo de futebol. Corte raso. E aí a gente tem que entrar com algum tipo de uso para isso, para evitar uma catástrofe maior. Bom, quando a gente pensa justamente em atos deletérios na Amazônia, a primeira coisa que vem à mente são os cortes de árvores, né, as queimadas, para liberar áreas para agropecuária. Existe também a poluição urbana, produzida por cidades, né, na região como Manaus, que se dissemina sobre a floresta. Mas a gente consegue elencar, fazer uma lista, né, por ordem de impacto nos diferentes tipos de ação humana? Olha, em nível global, o que o relatório do IPBES apontou, que é esse relatório que fez esse grande levantamento sobre o estado da arte do conhecimento científico sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos para auxiliar tomadores de decisão a tomarem justamente as melhores decisões, as melhores políticas, para a gente não ir nesse caminho que o Eduardo estava apontando. Em termos globais, as maiores causas de conversão de floresta e da derrubada de floresta e a conversão para outros usos do solo, principalmente agropecuária, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é o uso direto de recursos, então, ou madeira ou minério. E, em terceiro lugar, as mudanças climáticas, que, como o Eduardo também colocou, a gente, na verdade, aí você pode ter um mecanismo de feedback
Tem um relatório dessa semana do IPCC que mostra isso, quer dizer que a derrubada contribui para o aquecimento global também vai secando, no caso da Amazônia, a floresta, e, enfim, você entra num mecanismo ali de retroalimentação muito perigoso. Agora, para a Amazônia, eu acho que os colegas têm esses dados. Eu acho que é mais ou menos essa mesma sequência, né? A gente coloca também como algo de importância essa questão de você fazer a retirada, ou você fazer a caça ou o extrativismo de algumas espécies determinadas. Então, o seu foco é, por exemplo, árvores como o mogno, que tem uma madeira de um valor econômico muito elevado. Então, se você começa a retirar todo o mogno, isso ameaça a população, a existência, porque você não tem uma regeneração a tempo de repor aquelas matas. Então, existe também esse outro tipo de impacto na Amazônia, que é aquele impacto, como eu disse, que a gente ainda não percebe pelo satélite, mas que a gente, transitando pela região, a gente percebe que, de fato, está acontecendo. Tem uma coisa, eu só queria acrescentar, porque é importante que a gente saiba disso, né? O discurso, e ele é real, né? Você primeiro vem, entra com a agropecuária, depois você vem com a madeira, depois vem a mineração, essa sequência ela é irrefutável. Entretanto, nós passamos por uma experiência no Brasil extraordinária. Em 2005, nós reduzimos o desmatamento da Amazônia de 25 mil km² e caímos para 4 mil km² em 10 anos. Isso foi o maior sucesso, foi uma política de maior sucesso no mundo de redução de emissões de gases por desmatamento e mudança de uso do solo. Uma coisa extraordinária. E o que aconteceu com a pecuária? A pecuária aumentou. Nós tivemos um aumento na produção da pecuária. Então, nós reduzimos o desmatamento e aumentamos a intensificação da pecuária. O que ficou muito claro é que você não precisa desmatar para produzir boi, basta fazer direito. Então, esse discurso hoje, que se usa muito, que é preciso expandir a fronteira agrícola para aumentar a nossa produção, ele precisa ser melhor analisado, porque você intensificando e usando as tecnologias corretas, você aumenta a produtividade. Nós defendemos, e várias instituições, que se o Brasil não derrubar mais nenhum hectare, ele dobra a produção agrícola dele. Dados impressionantes. Mas, enfim, a gente também tem que lembrar que nem toda ação humana é predatória, né? A Amazônia, ela vem sendo habitada já há milhares de anos e hoje ainda é casa de... né, tem muitas pessoas vivendo na floresta e de recursos da floresta, interagindo de forma harmoniosa com essa biodiversidade. Então, quer dizer, a gente poderia pensar um pouco na vida e na prática econômica dessas populações, e se eles também não têm nada para ensinar para a gente. Acho que talvez... sem dúvida, não só tem para ensinar, como várias experiências já estão ocorrendo, principalmente na Amazônia, levando em consideração os sistemas produtivos locais, seja de populações ribeirinhas, sejam aquelas que moram no interior da floresta, na terra firme, e o uso que elas fazem de determinados recursos naturais, da castanha, do açaí, do próprio pescado. E a gente tem não só aprender com a maneira como elas fazem esse uso, mas também já existem várias experiências, que é a parte mais difícil, que é você conectar essa produção com o mercado de uma forma que atenda às expectativas de quem está, do consumidor, de quem está adquirindo o produto, e também as expectativas das comunidades, sem que você cause um impacto muito grande nas comunidades. Então, a gente tem experiências na Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá, por exemplo, com a pesca do pirarucu. Agora, na Terra do Meio, na Amazônia, aquela região ali ao sul do Pará, tem uma experiência das chamadas das cantinas, de coleta, onde os coletores de castanha e outros produtos da floresta negociam com empresas que vêm de outras regiões do Brasil os produtos. Então, a gente tem, sim, existem várias experiências de sucesso que estão caminhando para desenvolver o que a gente chama da economia da floresta, sem a necessidade de derrubá-la. Talvez o maior sucesso que todos vocês conhecem, com certeza, é o açaí, né, que deixou de ser um produto de consumo local para ser um produto internacional e muito desejado no mercado, com valor agregado muito grande. Bom, a gente ainda tem muito para conversar, mas a gente já chegou ao final do primeiro bloco do nosso programa. Então, depois do intervalo, a gente volta para a Amazônia. Até já! Estamos
Estamos de volta ao segundo bloco do Ciência Aberta, que hoje traz para o debate biomas e biodiversidade. Parte da importância da Amazônia relaciona-se com sua capacidade de armazenar carbono e, desse modo, limpar a atmosfera. Como isso acontece? E como esse regime está sendo modificado no contexto das mudanças climáticas globais? A gente falou um pouquinho disso no primeiro bloco, mas é sempre bom retomar. É um processo simples. As plantas fazem fotossíntese, né? A gente não pode esquecer isso. E nesse processo, elas conseguem colocar, tanto na superfície como no solo, você tem uma quantidade muito grande de matéria orgânica, e aquilo ali é o que a gente chama de carbono orgânico. É essa maneira, não só na Amazônia, mas em outros biomas, que a gente faz, e também na agricultura, que a gente faz a coisa funcionar. Você tira o CO2, né, e você coloca isso na forma de carbono, fixa em carbono no solo. Esse é o jogo, é uma espécie de balanço que a gente faz em todas as situações que você tem vegetal incluído. Mas por que a Amazônia? Porque é imenso. É uma coisa imensa. E você tem ali entre 150 e 200, tem regiões que chegam a 300 toneladas de carbono por hectare armazenado. Se você cortar, isso vai para a atmosfera. Tá? E aí começa a esquentar. Entra no processo de aquecimento. Coisas interessantes, a gente tem vivido um pouco essa confusão hoje aí da discussão que desmatou, não desmatou. Os europeus desmataram e agora não querem que o Brasil desmata. Em 1250, a Inglaterra já não tinha quase nenhuma floresta. E aí a gente diz assim, eles desmataram, agora não querem que a gente desmate. Então tudo que ela tinha que emitir, ela já emitiu. Tá? Acontece que entre 1250 e 2020, tecnologia aumentou, conhecimento aumentou, a ciência cresceu. Então por que eu vou repetir uma besteira que foi feita em 1250 nos dias de hoje? Eu tenho que ser mais inteligente. E aí eu consigo fixar esse carbono na floresta, eu consigo evitar que ele vá para a atmosfera, eu consigo, a palavra que a gente usa é mitigar. A gente consegue mitigar essas emissões para que a temperatura pare no patamar que a gente não quer que ela avance. Porque se avançar muito, a ciência ainda não tem o conhecimento suficiente para dizer o que vai acontecer. Até 2 graus a gente arrisca um chute. Acima de 2 graus a gente não sabe direito. E aí, só para ilustrar, uma vez me perguntaram assim, mas 2 graus, pô, vocês estão brincando, 2 graus isso não é nada. Né? Eu falei, é sim, qual é a temperatura do seu corpo? Não é 36,5 graus? Se subir 1 grau, você está com 37,5, você já começa a ficar meio mole, né? Subiu mais 1 grau, você está com 38,5, já está em estado febril. Mais meio grau, você está no hospital. Então, é mais ou menos essa a ideia que nós temos que tentar entender do que pode acontecer se a Amazônia deixar de estocar carbono. E se os outros biomas deixarem de estocar carbono. Entendi. Jolie, você quer comentar? Eu acho que é importante a gente ter a noção que uma floresta do tamanho da Amazônia, ela está num equilíbrio. Ela está fixando o carbono, como o Eduardo disse, durante o dia, na fotossíntese, mas ela está, ao mesmo tempo, respirando durante o dia, está respirando à noite, que ela não faz fotossíntese, então ela está num certo equilíbrio. Quando entra o homem e derruba a floresta, você quebra completamente esse equilíbrio. Né? E você aí tem os problemas que o Eduardo estava elencando. Com a diferença que nós temos o antitérmico, né, para tomar e baixar a nossa febre. E nós ainda não sabemos o que seria um antitérmico para o planeta. Bom, uma hipótese relativamente recente sobre o papel da Amazônia, ela está ligada à ideia de rios voadores, que é um conceito muito curioso, né? E o que é um rio voador e como esses rios voadores influenciam o clima de todo o continente sul-americano? Vamos lá, Jolie, você me ajuda, mas vamos lá. A ideia é uma hipótese que surgiu já há alguns anos atrás, né, por conta do movimento das nuvens e do movimento da atmosfera. Ela está sempre em movimento. E quando você joga água na atmosfera, você cria nuvens, essas nuvens então, elas movimentam, tem uma coisa em meteorologia chamada frente de convergência intertropical, que ela vai menos 5 graus para cima, mais 5 graus para cima, menos 5 graus para baixo, e com isso ela desloca uma massa de ar enorme. E aí ela traz essa quantidade de nuvem extraordinária que vai formar as chuvas que nós temos aqui. Né? Uma das responsabilidades da formação de chuva é isso. De onde vem isso? Da água que evapotranspira desse tapete vegetal que está na Amazônia. Aí o sujeito vai lá e começa a cortar aquilo. Ao cortar,
parou de evapotranspirar. Então parou de ir água para a atmosfera, parou de formar as nuvens, eu começo a secar esse rio voador. Aí eu vou descer mais um pouquinho, chego no cerrado. Eu corto o cerrado. Não, mas o cerrado é seco, torto, feio. Quando você, no período seco, cada hectare do cerrado evapotranspira 1 milímetro, 1,1 milímetro. Isso corresponde a mais ou menos 10 metros cúbicos de água, dia. Que deixam, quando são cortados, e você elimina as raízes, deixam de ir para a atmosfera. E aí você começa a secar esses rios. O que é que se prevê? É que se essa coisa continuar acontecendo, quando essa frente de intertropical descer, esses rios voadores não vão chegar aqui. Aí não chove. E aí não tem agricultura, não tem boi, não tem peixe, não tem água para cidades. Então, essas coisas todas que antes eram hipóteses, hoje estão começando a se confirmar seriamente que nós estamos entrando quase que num colapso por conta disso. A gente tem uma pergunta aqui de alguém que não se identificou, perguntando se as medidas de redução de desmatamento feitas em 2005 ainda podem ser aplicadas, ou se já é tarde demais. Eu acho que elas ainda podem ser aplicadas, sim. Quer dizer, o que aconteceu a partir de 2005 foi uma tomada de decisão política de você implementar uma fiscalização muito forte em cima das áreas de desmatamento, esse sistema que o INPE monitora, então ele dá alertas aonde está ocorrendo o desmatamento, o IBAMA ia lá e parava com essa atividade. E, além disso, houve uma tomada de decisão política também por parte do setor privado. Houve uma decisão chamada moratória da soja. As grandes empresas que utilizam soja firmaram um acordo de não utilizar soja plantada na região amazônica. Então, deixou de ter a pressão de expansão de soja porque não havia mercado para venda dessa soja. Então, a combinação dessa presença forte em termos de fiscalização e a moratória da soja acabou reduzindo significativamente o desmatamento. O que está acontecendo agora é que está havendo um relaxamento da fiscalização, quer dizer, não há o alerta, mas não há uma atuação do IBAMA para parar aquele desmatamento enquanto ele acontece, e com isso os números vão crescendo. Junho, julho, agosto, que são períodos mais secos na Amazônia, a tendência é da gente continuar tendo, infelizmente, esse tipo de aumento. Quando entrar a estação chuvosa, isso naturalmente acaba caindo e você, então, tem uma diminuição nesses índices. E a Catalina está pedindo para a gente esclarecer como que reduziram de 25% a 40% o desmatamento e aumentaram ao mesmo tempo a produção. É aquilo que eu disse. Eu não preciso desmatar hoje, na situação atual, eu não preciso desmatar para aumentar a produção. A quantidade de terra que não está sendo utilizada na Amazônia hoje, ela pode ser utilizada para a produção agrícola. Essa é a primeira coisa. Segundo, intensificação da produção com tecnologia. Nós temos solução para isso. Terceiro, buscar sistemas de produção sustentáveis e adaptados para a região. Um pouco o que a Cris falou. Quer dizer, então nós temos diversas opções para a Amazônia, diversas, sem precisar desmatar. Uma conta rápida que a gente fez, se não desmatar hoje na Amazônia, a gente pode ter a mais 27 milhões de cabeças de gado e podemos ter quase 80 milhões de toneladas de grãos com sistemas agroflorestais. Não precisa desmatar para aumentar a produção, basta usar a terra direito, que a gente consegue fazer isso. Já desmatou. Sequestrando carbono. Sequestrando carbono. Além de tudo, tem um benefício. Bom, até algumas décadas atrás, os debates sobre a Amazônia eles se resumiam a duas opções que eram, na prática, inconciliáveis, que era manter a floresta intacta ou desmatar justamente para expandir a fronteira agrícola. Depois a gente teve uma evolução nesse debate e entrou a ideia do manejo sustentável. Então, muita atividade econômica é realizada atualmente com base nesse conceito. Então, eu peço que vocês expliquem em detalhes o que é o manejo sustentável e se isso seria realmente uma proposta adequada para a Amazônia. Cristina, você pode? Não só é uma proposta adequada, como ela já está acontecendo, né? Então, eu falei agora há pouco dos sistemas de manejo das populações locais tradicionais da Amazônia, mas também a gente tem política do governo federal para manejo sustentado comercial de madeira em áreas da Amazônia também, né, florestas nacionais e tudo mais. Então,
o que é o manejo sustentável? É você usar os recursos que são importantes para a economia, né? A gente não pode simplesmente dizer, não, vamos preservar o meio ambiente e ninguém mais vai usar nada, né? A gente precisa desses recursos, mas é usar de maneira sábia, respeitando a capacidade deles capacidade de suporte, a capacidade deles voltarem a crescer e a continuarem o ciclo normal deles. Então, é usar, mas usar de forma adequada, sem colocar em risco, no caso de madeira, a população das árvores de madeira nobre, por exemplo. Então, não só é possível, como está sendo feito. Às vezes, a gente vê críticas sobre, né, a maneira sustentável da madeira, tudo, mas como todo o processo de política pública, nenhuma política pública é feita para dar certo 100% e não sofrer adaptações, né? A gente não, são sistemas complexos, a floresta é um sistema complexo e a gente precisa aprender fazendo, mas de maneira sustentada. Tem uma pergunta que tem a ver um pouco com o manejo sustentável do exemplo que o Joly deu do açaí, da Patrícia Pimentel, que ela pergunta qual a influência da exportação do açaí na base nutricional da própria comunidade local que, enfim, é consumidora do produto. O caso do açaí é um caso muito interessante, como bem colocou o Joly. O açaí, para as populações ribeirinhas amazônicas, é uma fonte, junto com a mandioca, é uma das principais fontes calóricas para compor a alimentação. E a alimentação de qualquer população, sociedade, os dois principais ingredientes, vamos chamar assim, são as calorias e as proteínas. Aí você tem as vitaminas, os micronutrientes. Então, o açaí é uma grande fonte calórica e de micronutrientes também, no caso, para a alimentação, sempre foi, né? E a partir do momento que começou esse processo que o Joly colocou, desse interesse comercial, e agora a gente exporta, e o açaí está em bebidas e vários outros produtos, começou, inclusive, a haver um processo que a gente chama de açaização do estuário amazônico, em que os açaizais que já existiam, que os ribeirinhos manejavam, eles começaram a manejar, porque o valor de mercado estava subindo, então manejar de forma a aumentar o tamanho desses açaizais. Então você teve um aumento da cobertura de floresta com açaí na região do estuário. Então esse é um bom exemplo. Talvez o Joly tenha... afetou, quer dizer, por se tornar um produto interessante para venda, ele tem uma diminuição do consumo, alterou essa base nutricional da população? Eu não tenho essa informação, mas eu diria que não. Eu diria que não também. É igual a mandioca. Eles têm uma produção de mandioca extraordinária, vendem tudo e comem tudo. Dá para equilibrar. Do local e a exportação. Dá para equilibrar. Tem uma pergunta também, só para a gente terminar essa parte, da Lívia Alfonsi, que pergunta como produzir mais gado e aumentar a conservação se o aumento do gado aumenta a produção de metano. Então, isso não piora o aquecimento global? Então, a gente está estudando isso há algum tempo, né? Quando você fala em emissão de gás de efeito estufa, você está vendo só as emissões que estão acontecendo, seja da floresta, seja da agricultura, seja do boi. Então está lá o metano, fermentação entérica, jogando metano na atmosfera. Acontece que esse boi ele é produzido em cima de pasto, o boi brasileiro. Ele é em cima de pasto. E esse pasto faz fotossíntese. E ao fazer fotossíntese, essa fotossíntese não está naquele equilíbrio, como o Joly falou, da floresta amazônica. Aliás, outro dia, alguém falou aí, uma alta autoridade, falou que o Brasil vai vender oxigênio, porque a Amazônia produz... A gente escuta cada coisa impressionante. Né? É impressionante. No pasto, então, o que acontece? O pasto, a floresta amazônica, por estar em equilíbrio, não tem saldo de oxigênio. Não existe isso. Agora, quando você está num pasto, você tem um crescimento grande das raízes, e essas raízes, então, criam o que a gente chama de carbono orgânico. Então, ele está fixando carbono. Existe uma moeda de troca nas emissões que chama CO2 equivalente. Então, você transforma o metano em CO2 equivalente e o carbono orgânico do solo em CO2 equivalente. Aí faz a conta, quanto que o boi emitiu, quanto que ficou fixado no solo. E aí você vê se há um equilíbrio nessa coisa.
Nos pastos degradados, pastos ruins, a emissão é muito forte, não tem equilíbrio. Quando você está num pasto bom, recuperado, um pasto que foi trabalhando no sistema integrado, pasto, planta, floresta, você tem um saldo positivo. Você passa a ter um saldo positivo. Então, é um sistema de produção que, em termos de emissão de gás de efeito estufa, ele é bom. A gente tem muito a ganhar com isso. Jolie, você quer comentar? Não, eu acho que essa integração ela é fundamental, de você ter esses manejos como o Eduardo está colocando. E o outro lado é o desenvolvimento tecnológico, quer dizer, se trabalha muito no desenvolvimento, na melhoria genética do gado para que você tenha uma diminuição das emissões, considerando o tipo de alimentação que ele tem, que no nosso gado não é confinado, não está comendo ração. Em geral, os cálculos são feitos como se ele fosse confinado. Ele está lá no pasto, está comendo o capim no pasto, então a interação é completamente diferente. E você pode melhorar geneticamente tanto o pasto como o gado. Completando, só para vocês terem uma ideia disso, o que o Júlio falou é importantíssimo. O nosso gado, há 20 anos atrás, era abatido com 10 anos. Atingiu um peso comercial 10 anos. Fomos trabalhando intensamente em melhoramento genético. Hoje nós estamos conseguindo abater com 18 meses, 20 meses. Então imagine você, um boi emitindo metano durante 10 anos e um boi emitindo metano em 18 meses. Isso foi ganho genético e ganho tecnológico. Isso é um exemplo que o Brasil pode dar para muita gente por aí. Bom, a gente tinha uma pergunta nossa que coincide com a pergunta do Samuel aqui, que a gente estava falando dos biomas degradados, né, de que a gente poderia aproveitar melhor esses biomas para não precisar desmatar mais para expandir a fronteira agropecuária. Mas esses biomas, eles podem ser recuperados? Como esse processo de restauração dessas áreas desmatadas da floresta amazônica? Olha, eles podem ser restaurados, sim. A Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos está lançando agora, no dia 23, um diagnóstico de restauração no Brasil. Então, são dados muito frescos que a gente consegue restaurar sistemas florestais com em escala que é possível efetivamente você ter um impacto em questão de absorção de carbono e o balanço de carbono. A gente tem áreas reflorestadas, como a Floresta da Tijuca, que é um excelente exemplo de uma área que foi reflorestada no século XIX. Nós temos outros exemplos aqui no estado de São Paulo, mais recentes, e a gente consegue restaurar tanto florestas amazônicas como floresta atlântica. Nós, infelizmente, ainda não conseguimos avançar na questão de restauração de cerrado. Restauração de cerrado é extremamente complexo, vem sendo estudado há muito tempo, não é falta de estudo, mas simplesmente um sistema que tem uma dificuldade muito grande para ser restaurado quando você remove a parte subterrânea das plantas de cerrado. Se você faz um corte raso e deixa a parte subterrânea, elas são capazes de rebrotar. Elas rebrotam depois de queima, o ciclo delas está, de certa forma, adaptado a esse tipo de condição. Mas quando você remove a parte subterrânea, aí realmente restaurar as áreas de cerrado ainda é um enigma para nós. Bom, vou encerrar esse bloco com uma última pergunta aqui da plateia, que é da Giovana Suniga. Os organismos geneticamente modificados, tal como soja e outros, impactam negativamente a biodiversidade? Olha, é uma questão muito difícil de ser respondida. A gente pode respondê-la do ponto de vista teórico. Então, no momento que você tem um organismo geneticamente modificado e ele está em contato com espécies que são relacionadas, então, se a gente pensar, por exemplo, no feijão brasileiro, que várias espécies, feijão é uma espécie que é aqui da América Latina, você tem vários parentes muito próximos do feijão. Então, realmente, aquela modificação genética que foi feita no feijão cultivado pode ser um problema na manutenção da diversidade do feijão. Eu digo do ponto de vista teórico porque nós não temos experimentos. Nenhum organismo geneticamente modificado foi testado em campo, num tempo que permita que a gente responda essas perguntas. Então, a gente fica com os modelos. Se a gente faz um modelo, de fato, pode haver um impacto. Agora, esse impacto já ocorreu?
que a gente tenha capacidade de demonstrar, não há dados para isso. Então, acho que a gente tem tempo para um último comentário, que é uma pergunta sobre, voltando um pouco à questão do Cerrado, que o Joly estava falando, né? A gente sabe que os mais importantes rios, né, vários dos mais importantes rios brasileiros nascem no Cerrado, né? O Xingu, Tocantins, São Francisco, Paraná, Paraguai, para citar alguns dos mais conhecidos. E o que aconteceria se o desmatamento continuar no ritmo em que está, com esses rios? Qual o impacto na oferta de água e na geração de energia elétrica? Eduardo, você... É aquilo que a gente falou, nós falamos nos rios voadores, né? Então nós já temos alguns estudos mostrando que o Cerrado brasileiro é hotspot nesse negócio, nessa questão do aquecimento global. Obviamente que o que nós estamos já observando? Uma redução na oferta de água e chuvas muito intensas. As chuvas estão caindo, né? Nós estamos tendo tempestades muito fortes, e aí essa água corre, ela vai embora, e você passa a ter algumas modificações naquela oferta de água, por exemplo, para geração de energia elétrica ou para abastecimento urbano. Por isso que se discute tanto a proteção das APPs hídricas, áreas de preservação permanente hídricas, para você poder manter essa coisa funcionando. Então vai impactar sim. Se nós não tomarmos as providências logo, e se a gente não estudar mais como é que revegeta no Cerrado, nós vamos ter problema sim, já está acontecendo. E é interessante, em 1990 a gente soltou um livro sobre chuva no Cerrado. E ali, quando a chuva ultrapassava 120 milímetros, a gente acendia a lente, abria a lente para ver por que chegou a 120 milímetros no dia. Hoje, chuva com 200 milímetros, 210 são comuns. Não sei se alguém lembra o que aconteceu com São Paulo em fevereiro, né? Nós tivemos 3 chuvas em São Paulo, super intensas, que não aconteciam há 100 anos. E isso tudo foi embora. Então é bom tomar muito cuidado e pensar nessas coisas com muito carinho. Bom, com esse alerta assustador, mas necessário, a gente chega ao final do segundo bloco do programa. Então, depois do intervalo, a gente vai discutir como a agricultura pode conviver com a biodiversidade. Até já! Bom, estamos de volta no terceiro bloco do programa Ciência Aberta, que hoje trata do tema de biodiversidade. Vamos começar esse bloco com uma pergunta da plateia, da Carla, que pergunta: refletindo sobre o atual cenário político no Brasil e ainda no que se refere em especial à política ambiental praticada nos últimos 6 meses, como é possível estabelecer esse diálogo entre dados concretos frente à negação de que o desmatamento ocorre pelo governo federal? Quais caminhos seriam possíveis para a retomada de uma pauta conservacionista? Quem quer começar? Olha, desde o começo do ano, quer dizer, desde o final do ano passado, nós criamos uma organização chamada Coalizão da Ciência e Sociedade, que reúne cerca de 80 pesquisadores, e a gente tem sistematicamente escrito para jornais, têm sido publicados no Valor Econômico, no Estadão, nos meios científicos, no Jornal da Ciência, na agência FAPESP, alertas, análises sobre diferentes situações. A gente ainda não conseguiu encontrar um elemento para interlocução, mas essa interlocução ela terá que acontecer, e eu acho que o setor privado e principalmente o mercado, e o mercado interno e o mercado externo, vai acabar colocando pressões no sentido de se reconhecer o que está acontecendo e de se alterar o rumo que a política está tomando. Vai ser rápido? Talvez não seja tão rápido quanto a gente gostaria, mas eu acho que é o caminho que a gente tem que seguir. A gente não pode simplesmente achar que é inevitável, então deixar acontecer sem nenhuma reação. Cristina, você quer? Eu acho que, do ponto de vista da academia, né, dos pesquisadores, dos cientistas, talvez assumir um papel que a maior parte de nós não está acostumado, mais ativo em relação a mostrar o nosso trabalho, mostrar os dados, mostrar os resultados,
por vias, por caminhos que a sociedade tenha mais acesso do que o que a gente está acostumado a comunicar, que é através de periódicos científicos entre os pares. Então, eu acho que coloca um desafio também para nós, fazer essa comunicação, chamar a atenção dos outros atores sociais que, como o Jolie colocou, reconhecem a importância das questões ambientais e tentar abrir esse diálogo para que a sociedade se mobilize para nos ajudar. Eduardo, você quer complementar? Olha, os dois pontos abordados aqui, a questão da comunicação nossa, ela é falha, ela precisa melhorar muito, e a questão da pressão do mercado promovendo essa mudança na política ambiental, ou pelo menos insistindo que deve mudar, são fundamentais. Agora, eu acho que, seguindo alguns ditados aí antigos, árabes, né? A paz você faz com o inimigo, você não faz com o amigo. Então, se o governo considera que os cientistas brasileiros, os professores, aqueles que discordam do que ele está falando, são inimigos, nunca vai ter condição da gente poder colaborar. Então é preciso quebrar essa barreira, todos nós estamos dispostos a colaborar, todos nós temos informações riquíssimas para mostrar ao governo, ou aos governos, não vamos dizer só num, quais são os caminhos. A história do desmatamento que aconteceu, que está acontecendo recentemente, já aconteceu em governos anteriores. Ninguém gosta de receber número ruim, tá? Só que nos governos anteriores existia uma escadinha, onde os números iam passando até o ministro liberar. No caso mais recente, o presidente do INPE deixou claro nas entrevistas que deu que ele não conseguia ter o interlocutor, que foi o que o Jolie falou. A gente não consegue ter o interlocutor. Então, assim, vamos dialogar. Se não tiver diálogo, se não aproveitar a inteligência brasileira e o conhecimento que nós temos, nós vamos continuar só agindo de forma reativa e não de forma proativa, apresentando planos e soluções que podem melhorar muito essa política ambiental. Já aconteceu no passado. Podemos, inclusive, melhorar. Agora, enquanto a gente for tratado como inimigo, é complicado. Retomando aqui com uma pergunta da Isabel, da Unicamp, um ponto que, no fundo, nos faz pensar sobre por que a gente desmata, né? Ela está perguntando aqui, se a gente volta para o uso da terra para a produção, se o potencial é grande em áreas desmatadas, qual é a lógica de continuar desmatando? Eu acho que tem, além dessa visão de que é necessário você ampliar, e, logicamente, se você não está disposto a investir na recuperação de pastagem, na recuperação de áreas que hoje não são produtivas, então a solução mais fácil é eu ampliar. Eu corto, eu ainda uso e vendo a madeira eventualmente, começo colocando a agropecuária, depois a área ocupada pela agropecuária, eu vou substituir ela pela soja. Essa é uma visão que é uma visão muito antiga, muito conservadora, e que tem mudado. Inclusive o pessoal de agronegócio discorda muitas vezes dessa situação, quer modificar isso, mas também, junto com isso, existe toda uma questão de especulação de terra, de ocupação de terras e de especulação imobiliária envolvida com as áreas que são ocupadas. É grilagem de terra, é ocupação de terra para depois essas terras serem revendidas. Então esses dois fatores atuam em conjunto. Esse Eduardo quer... Não, eu concordo, é especulação mesmo, e o primeiro momento vem com contrabando de madeira, que é brutal, vale uma fortuna, então vai, desmata, faz o contrabando da madeira, tirou a terra arrasada, corte raso, e aí essa terra passa a ter um valor maior do que se fosse floresta em pé. Acontece que a legislação ambiental hoje, ela e o Código Florestal, exige que essas fazendas tenham o cadastro ambiental rural. Aí começa a ter barreira. Então, eu já vi no Pará, por exemplo, o cara querendo vender, um fazendeiro vendendo a fazenda, vendo minha fazenda, eu tenho o CAR. Então, o valor da terra dele é muito maior, porque ele não tem barreira ambiental. Agora, esses que estão desmatando ilegalmente, aí, com todo respeito, não é um problema de legislação, não, é cadeia. Tudo que é ilegal é cadeia, né? Eu não posso matar, é ilegal. Eu não posso desmatar ilegalmente. Eu não posso roubar. Isso faz parte da lei. Desmatou e é ilegal, cadeia.
Bom, em termos conceituais, mas com importantes desdobramentos práticos, hoje tem um debate entre partidários da Revolução Verde e os da Revolução Duplamente Verde. O que significam essas expressões? Jolie? Então, a Revolução Verde é uma revolução que aconteceu na década de 60, 70, quando houve todo um desenvolvimento de tecnologias para melhoria de sementes, para melhoria de práticas agrícolas, para você aumentar a produtividade por área. Então, isso permitiu que muitos países passassem a ter uma produtividade melhor, e a ideia é que isso combateria a fome no mundo, e foi muito utilizado e foi muito importante em um dado momento. Mas ela pressupunha áreas muito extensas, ela pressupunha propriedades muito grandes, onde você podia aplicar tecnologia, maquinário, coisas de um custo muito elevado e, portanto, de propriedades muito grandes. A Revolução Verde, a segunda Revolução Verde que está acontecendo, ela prevê o contrário, ela prevê você usar toda essa tecnologia que já existe. Você vai continuar usando semente melhorada, você vai continuar usando o boi que você pode abater em 20 meses, você vai continuar usando tudo que evoluiu. Só que você vai usar isso em paisagens multifuncionais. Você vai usar isso em áreas relativamente pequenas, se comparadas com as atuais, onde você tenha intercalada áreas de floresta, áreas de cerrado, área de vegetação nativa, a área de proteção aos recursos hídricos que o Eduardo ressaltou antes. Ou seja, você passa a ter um componente onde você vai ter uma produção maior, porque você está, além de protegendo a sua área cultivada, você está protegendo o que a gente chama de serviços ecossistêmicos, que é aqueles serviços, a população de abelhas polinizadoras, que são extremamente importantes para as culturas, a retenção de recursos hídricos, o que o Eduardo falou antes, a água cair e penetrar no solo, não correr superficialmente, que além de ser perdida a água, ela ainda causa erosão de solo e vai causar assoreamento dos rios. A questão de fixação de carbono, esses são todos serviços, são funcionamentos, são etapas de funcionamento do ecossistema que, de alguma maneira, nos beneficiam. Então, essa é essa ideia da segunda revolução. Você vai priorizar áreas menores usando a tecnologia que já existe. E tem alguma relação entre esse conceito e o conceito de agrofloresta? É uma das alternativas dentro dessa visão de paisagens multifuncionais. Você tem as agroflorestas que o Eduardo já mencionou antes, que é onde você tem uma mistura que você pode ter uma criação de gado, você pode ter uma cultura e você mantém uma área florestal, ou você mantém a floresta um funcionamento diferente daquele que a gente está acostumado. Isso tem se mostrado viável. A gente não tem grandes extensões de agrofloresta para a gente mostrar a viabilidade em larga escala, mas os modelos que existem aí são muito promissores. Tem uma pergunta da plateia, sem nome, que foi justamente, a gente estava conversando sobre isso antes do programa, sobre o projeto que teve na Etiópia de plantio de 350 milhões de mudas de árvores em apenas 12 horas com a ajuda de voluntários. E a pergunta é, quão positiva e eficiente é essa medida? Qual a implicação de plantar árvores exóticas na região? Isso seria viável na Mata Atlântica, por exemplo? Então, eu vou responder uma parte, o Jolie vai responder a outra. Vamos tentar entender. Se eu for plantar, não tem sentido plantar espécie exótica para recuperar a vegetação nativa que existia ali. Então já começa por aí. Então eles estão fazendo um reflorestamento, não sei se é com caráter comercial, mas já é alguma coisa. Planta-se árvores e elas devem ter algum uso. Na Mata Atlântica, dependendo do lugar que você estiver, para suprir uma necessidade, por exemplo, de energia, você pode plantar eucalipto, sim, para consumo nas cidades. A gente tem um número que é um número impressionante, 95% das padarias de Recife funcionam com lenha. De onde vem essa lenha? Vem da caatinga. Então, se eu pegar ali a Mata Atlântica, pedaços da Mata Atlântica, e plantar, por exemplo, eucalipto, outra espécie, que o seu angico, por exemplo, é uma delas, eu consigo suprir essa necessidade. O que me abre uma possibilidade muito grande de recuperar também com as espécies nativas as outras áreas degradadas. Então, é um balanço. Quanto que eu preciso para resolver um problema e o que eu tenho que fazer para recuperar as áreas nativas. 12 milhões ou 10 milhões de hectares de
Olha, o Brasil tem 10 milhões de hectares de florestas plantadas. Levou 500 anos para ter isso. Entendeu? Então, assim, é meio complicado você chegar e dizer, agora eu vou recuperar. Plantar árvore é uma boa coisa. Agora temos que saber para que é que nós vamos fazer isso. Para que você quer plantar Qual árvore? o uso Que que eu tipo quero de árvore isso? você Qual vai é plantar? o meu objetivo? Isso. Jolie, você quer complementar? Não, eu acho que foi importante do ponto de vista de chamar a atenção da mídia, de ter um impacto na mídia da importância de você fazer restauração. Mas, tecnicamente, não é o que a gente recomenda. Se você, de fato, quer restaurar uma área, existe todo um processo, espécies que você planta primeiro, espécies que você planta em conjunto com aquelas, as espécies que a gente chama pioneiras, que são aquelas que são plantadas primeiro, tem um ciclo de vida rápido, as outras árvores vão permanecer na área por mais tempo, você precisa pensar na dinâmica de funcionamento. Então, eu acho que assim, como objetivo de chamar a atenção da mídia, foi uma ação bastante interessante. Mas precisa ver como é que isso vai ser conduzido a médio e longo prazo. Qual é o investimento que você vai ter para cuidar dessas mudas todas, porque elas vão exigir um acompanhamento até elas poderem se virar por conta própria. Acho que tem um assunto correlacionado que é bem interessante, se a gente olhar dessa perspectiva aqui de São Paulo, que é esse conceito de infraestrutura verde. Então, quando a gente pensa em São Paulo e as soluções que normalmente são pensadas para, por exemplo, esses períodos de seca muito intensa que a gente viveu na última década, as respostas do governo normalmente são de obra, né, infraestrutura. Então, vamos ligar bacias, vamos desviar o caminho da água de um lugar para outro. E quando você tem soluções como, por exemplo, o replantio de árvores, que seria a tal da infraestrutura verde, que você... Se você repovoa, né, replanta as bacias que, por exemplo, alimentam a cidade de São Paulo de água, você não só melhora a qualidade da água, então você reduz o custo para tratamento e tudo mais, você produz mais água e sai mais barato do que se você usa essa alternativa das grandes obras, que a gente sabe que muitas vezes não resolve o nosso problema. Bom, o Eduardo ele tinha comentado agora há pouco sobre a região ali do Recife, e a gente falou muito de Amazônia, a gente falou um pouco de Mata Atlântica, mas a gente falou muito pouco sobre, né, a Caatinga, sobre o Cerrado, sobre, enfim, o Nordeste, a região Nordeste, e esse bioma que é, como foi dito no começo do programa, é o único que é, vamos dizer, 100% nacional. Então, eu queria saber assim, o que a gente sabe sobre os sistemas produtivos e os aspectos sociais, né, nessa região, no Nordeste, da Caatinga. Olha, a verdade é que a gente sabe muito pouco, em comparação com o conhecimento que a gente já tem acumulado sobre sistemas nos outros biomas brasileiros. Então, o que falta é um maior investimento de pesquisa, da gente conhecer melhor, e de chamar a atenção para esse bioma que é tão importante, mas ele é relativamente esquecido. E a gente também ainda não mencionou, mas esse avanço da fronteira agrícola também está chegando lá na Caatinga. E se a gente conhece pouco sobre o Cerrado, estão aí os especialistas, mas conhecemos, acho que menos ainda, sobre a Caatinga, e a resposta que ela vai dar é essa mudança de uso de solo em larga escala. Só pegar um gancho, né? Os outros dois biomas terrestres que a gente praticamente não mencionou aqui, né? Os pampas, também sofrem muita alteração. Aparentemente para nós não muda muito, porque são áreas de grandes pradarias com gramíneas, que é onde você consegue a criação de gado, mas o problema é que foram introduzidas um conjunto de gramíneas exóticas e você está tendo um deslocamento e um desaparecimento das espécies nativas. Então também sofre muitos impactos da ação humana e a gente tem que entender melhor o que está acontecendo lá. Da mesma forma como o Pantanal. O Pantanal é uma área crítica, porque é uma área úmida gigantesca, a terceira maior área úmida do mundo. Tem um sistema de cheias e vazantes que é fundamental para manter a produção lá. E o conjunto de conhecimentos que a gente ainda tem para restaurar, por exemplo, áreas no Pantanal, é muito limitado.
Tem uma pergunta aqui do Pedro Augusto, da plateia, que ele pergunta se por causa dos avanços, por conta, né, com a ajuda dos avanços da tecnologia, seria possível replantar os 25% da Amazônia que já foi desmatada e assim voltar ao estado original. Mas eu emendo que, pelo que eu entendi, quer dizer, a gente não está procurando voltar ao estado original, a gente quer ter um uso sustentável. Então, é por aí mesmo. Eu acho que não seria uma boa e nem teríamos dinheiro suficiente para recuperar essa quantidade de área que foi desmatada. Mas nós poderíamos dar um uso nobre para essa área. Então, e usar essa área como uma espécie de tampão de proteção da Amazônia, cinturão de proteção da Amazônia. Vamos produzir ali, porque se produzir ali você consegue ter muito dinheiro, muita produção com renda e você não precisa desmatar. E as outras áreas mais limítrofes, elas naturalmente podem vir se regenerando, se você não fizer nada. Agora, eu não veria como uma política inteligente, vamos revegetar os 75 milhões de hectares da Amazônia desmatados. Agora, recuperar os milhões de hectares de APPs hídricas, áreas de preservação permanente, não só é inteligente, como é necessário e urgente. Isso nós temos que fazer logo. Só pegar um gancho no que o Eduardo falou, a ideia é você basicamente transformar o que hoje é o arco do desmatamento, a gente conhece como arco do desmatamento, num arco de proteção, um arco de buffer, de tampão, de proteção da floresta. Quer dizer, você não avançar naquela área que já foi destruída e usar ela de uma forma muito mais produtiva do que ela é hoje. Acho que posso complementar? Por outro lado, na Mata Atlântica, que é o bioma que já foi mais devastado desde o descobrimento, a gente tem iniciativas de restauração, porque aí sim a gente tem áreas degradadas ou que foram pastos que foram abertos em áreas muito declivosas, que de fato são áreas que estão lá largadas e não se faz nada. E é onde se localizam todas as grandes cidades que precisam dessa água. Então, para o bioma Mata Atlântica, a gente tem uma iniciativa, tem o Pacto da Mata Atlântica, que é uma iniciativa muito interessante que reúne pesquisadores, sociedade civil, o mercado, para tentar trazer dinheiro para fazer a restauração. Porque, por causa da Mata Atlântica, já existe mais conhecimento técnico acumulado que nos permite, já existem modelos de restauração. Então, para o bioma Mata Atlântica é interessante e existem iniciativas internacionais nesse sentido. Para a Amazônia, eu concordo com os colegas que acho que não é o caso. Talvez tenha em alguns lugares isso pudesse ser uma alternativa, sim, mas não como uma política geral para toda a área desmatada. Exatamente. Bom, por último, a gente, independentemente de qualquer coisa que se possa dizer por aí, a gente sabe que as mudanças climáticas globais são um fato. Então, a gente pode tentar mitigar os efeitos, reduzindo, né, as emissões de gases de efeito estufa e nos adaptar também a esses efeitos. Mas o processo de mudança, até o presente momento, ele caminha de uma forma irreversível. Então, para a gente terminar, quais são as consequências previsíveis? Quer dizer, a ciência ainda não consegue dizer, como nós falamos, o que vai acontecer com os biomas brasileiros, mas a gente tem uma ideia do que pode vir a acontecer daqui a 10, 20, 30 anos, se a gente continuar nesse mesmo ritmo? Eu vou falar um pouco do ponto de vista da biodiversidade. O que ocorre é que a gente está percebendo que há uma tendência, se a gente faz modelagem, de migração das espécies para o sul. Se a gente pegar a Mata Atlântica, por exemplo, isso é perfeitamente demonstrável, que você tem as espécies que dependem muito de interações biológicas, de polinização, de dispersão. Quando você faz a modelagem, você vê que a tendência delas é de migrar para o sul, que seriam áreas mais frias, ou de áreas como a Serra do Mar, aqui no estado de São Paulo, que tem uma certa proteção em relação a essas alterações. O mesmo a gente consegue fazer com espécies de cerrado. Para a Amazônia, isso não funciona. Então, essas mudanças acabam provocando a interrupção desses ciclos de interação, porque você perde o polinizador, perde o dispersor, então você fica com uma espécie de árvore que, enquanto você tem aqueles adultos, ela está lá, mas você não tem uma reposição, porque ela está dependendo de polinização, você não tem a produção de frutos, quando aquele indivíduo morrer, aquela espécie vai deixar de ocorrer naquela área. Então, isso é previsível, a gente consegue modelar esse tipo de coisa.
Querem complementar? Então, isso que o Joly falou, a gente também, na agricultura, trabalhando com determinados modelos, é bastante interessante porque há uma similaridade muito grande nas coisas que a gente encontra. Então, eu peguei o café, trabalhamos com café. Então, o café está abortando flor porque a temperatura está subindo. Como é que resolve isso? O café tem que subir o morro. Ou seja, ele tem que ir para locais onde as temperaturas são mais amenas. Aí o Joly solta um trabalho do jatobá, que o jatobá também está subindo o morro, está buscando situações. Então, nós fizemos um trabalho sobre a nova geografia da produção agrícola brasileira. Para onde que vai? Se mantidas as características atuais da nossa produção agrícola, ela vai para o sul, onde vai ter mais água e você vai ter menos calor. A temperatura vai ser um pouco mais amena. Como a nossa agricultura é de sequeiro, ela depende de água, nós estamos percebendo que até 2040 nós vamos ter uma língua enorme de deficiência hídrica que vem do litoral nordestino até o Pantanal, que é o ponto onde nós temos a maior produção agrícola do Brasil. Então, alguma coisa tem que ser feita para que a gente evite isso. Ou seja, haverá sim migração da produção, e nós vamos ter um aumento da deficiência hídrica, principalmente no Cerrado brasileiro, que responde por essa produção que nós temos hoje. Cristina? Eu acho que sim, eu gostaria de voltar para aquela questão do feedback, né, desse processo de retroalimentação e dos sistemas de manejo tradicionais que eu mencionei também anteriormente. O que a gente vê, por exemplo, ali com os povos indígenas do Xingu, que tem um manejo, há muito tempo, manejam floresta, derrubam, plantam, cultivam, a floresta volta. Agora, por conta das mudanças climáticas, a região ficando um pouco mais seca, mas também, principalmente, pela conversão do uso do solo, né, a fronteira agrícola chegando na fronteira das terras indígenas, está tendo uma mudança muito importante na qualidade da floresta lá dentro, ela está muito mais seca. Então, o manejo tradicional que eles executavam não funciona mais. Eles fazem o manejo do fogo, acero, que antes funcionava, e muitas vezes o fogo espalha e vai embora. Então, a gente vai ter que adaptar não só os nossos sistemas convencionais, mas muitas vezes os sistemas tradicionais também vão ter que passar por mudanças importantes. Bom, então agora a gente vai abrir para as perguntas da plateia. Vocês que, como eu disse no começo, enviaram perguntas e a gente não conseguiu responder, por favor, fiquem à vontade para fazê-las novamente. Gustavo Machado, da ETEC Guaraci. Como a mudança do diretor do INPE para o Coronel Damião vai influenciar no aumento de desmatamento na Amazônia? Não sei, eu acho que... Eduardo, por favor. Obrigada, Gustavo. Olha, acho muito difícil que influencie no desmatamento da Amazônia. Não é por causa de uma pessoa, de um dirigente, que você vai aumentar ou diminuir. É um conjunto de políticas que vão permitir que você reduza esse desmatamento. É o que eu disse, os governos têm que... Isso aconteceu em todos os governos. Fernando Henrique Cardoso, governo Lula, governo Dilma. Saiu um número ruim, todo mundo reagia. É um conjunto de políticas que vão influenciar esse desmatamento. Se vai diminuir ou não. O INPE vai continuar a ser o INPE que sempre foi. Com gente competente, cientistas da mais alta competência, pessoas que dedicaram 30, 40 anos da vida deles a melhorar esse negócio, ao monitoramento do desmatamento, exportaram essa tecnologia para o mundo inteiro. Então, o que a gente fica meio chateado é desse tentativa de desmonte da competência científica brasileira. Isso é que chateia. Agora, bota um coronel, bota um almirante, bota um físico. Nenhum deles tem o poder de mudar o desmatamento. O que tem o poder de mudar o desmatamento são as políticas que devem ser implementadas para parar com esse negócio. Só complementando, eu acho que o que pode modificar, pode mudar, é a questão da transparência dos dados que o INPE tem hoje. Quer dizer, a acessibilidade que nós temos hoje, os dados estão lá na página do INPE, você pode consultar e talvez isso se modifique. Mas isso não vai mudar o desmatamento, como disse o Eduardo, e nem vai mudar que os dados reais sejam disponíveis, porque o INPE não é a única instituição que trabalha com essas imagens de satélite. Nós vamos continuar, enquanto população e sociedade, tendo acesso aos números reais. Não importa quão mascarados os números oficiais venham a ser. Meu nome é Natan, eu sou do Colégio Joana d'Arc e eu queria fazer uma pergunta. Queria saber se
o uso desenfreado de agrotóxicos pode causar um desequilíbrio em uma futura relação harmônica entre a agropecuária e a floresta. Obrigada. Com certeza. De novo, eu vou me remeter à Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, que fez no ano passado um diagnóstico de polinização e produção de alimentos. Essa é uma das relações que é muito afetada por agrotóxicos. Alguns dos agrotóxicos que estão sendo liberados são agrotóxicos que são extremamente tóxicos, especialmente para abelhas. As abelhas são fundamentais para a polinização, elas fazem a transferência do pólen de uma flor para outra, consequentemente a produção de frutos. Isso pode não ser o essencial numa cultura de soja, mas mesmo assim você tem um ganho, você produz 20% a mais de soja se você tem polinização, mas é fundamental em outras culturas como o café e como a laranja. Então, no momento em que você interrompe essa relação, porque você está eliminando a população de abelhas, você certamente, como consequência, vai ter uma queda muito grande da produção. A gente não sabe qual vai ser a consequência disso para as áreas de vegetação nativa que estão no entorno. A gente consegue prever o que vai acontecer para aquela produção. Mas nos sistemas agroflorestais que se sugere, você não tem esse uso indiscriminado de inseticida, principalmente a questão de pulverização aérea, que é aquela que acaba afetando uma área muito maior do que a área de cultivo. Eduardo, talvez possa complementar. Não, é isso mesmo. Eu acho que você tem um uso grande de agrotóxico, é preciso mudar a eficiência da aplicação. Acho que no Brasil abusa-se muito e é preciso que você aplique a dose certa. É a mesma coisa que você tomar um remédio, né, 10 vezes mais do que você precisa. Isso te faz mal. Então, nas grandes extensões de áreas que nós temos hoje plantadas e são enormes, é muito difícil no momento atual, sem a mudança do modelo, daquela revolução verde, você parar de usar agrotóxico. Agora, você pode minimizar sim, reduz o uso e principalmente, nós usamos agrotóxicos que entram no Brasil de contrabando e que são proibidos. Então precisa de ter fiscalização. Prender, de novo, eu falei, é errado, é ilegal? Cadeia. Então tem gente que usa no Brasil. Alguns tipos de agrotóxicos são 100% proibidos no Brasil e são utilizados porque entram de contrabando. Meu nome é Rafaela, do Colégio Joana d'Arc. Eu gostaria de saber a respeito das abelhas, se tem alguma forma de reduzir ou pelo menos acelerar a extinção das abelhas, né? Que é importante. Obrigada. Isso é um problema mundial, não ocorre só no Brasil. Há um declínio na população de abelhas nos Estados Unidos e na Europa. Vários países você hoje paga por esse serviço, porque na verdade você precisa contratar criadores de abelha para trazerem as suas colmeias para as áreas de floração, para você ter a polinização, e isso acaba encarecendo o produto. Então, existe um conjunto de atividades que têm sido feitas por vários países que criaram um conjunto de países que se dizem amigos das abelhas. São iniciativas de vocês justamente evitar usar agrotóxicos que sejam especificamente tóxicos para as abelhas, você manter em todas as áreas, mesmo nas áreas urbanas, vegetação que produza flores que possam servir de alimento para as abelhas, você divulgar, né? Nós temos já bastante comum você ter os criadores de abelhas, mas as abelhas que são criadas é uma abelha europeia, uma abelha que foi trazida para o Brasil pela família real em 1808. As nossas abelhas nativas, jataí, uruçu, também a gente pode criá-las, elas produzem um mel em menos quantidade, mas que tem um valor de mercado muito maior e tem um valor nutritivo muito maior. Então a gente precisa um pouco difundir isso. São abelhas sem ferrão, então elas não picam, você pode ter elas na sacada do seu apartamento, você pode manter uma colmeia.
ou no quintal da sua casa. Então, são coisas que a gente ainda precisa difundir, a importância que elas têm. Nos parece, para quem está na escola, no segundo grau, como vocês estão, a gente conhece a polinização, sabe da importância disso, mas é uma coisa óbvia, eu preciso do polinizador, né? Mas quando você vai conversar com os agricultores, você precisa ter números. E é isso que o trabalho da plataforma fez, foi trazer esses números. Então a gente sabe que as abelhas no Brasil, elas são responsáveis por 43 bilhões de reais na balança comercial do Brasil. Isso dá mais ou menos 10 milhões, 11 bilhões de dólares. É um peso na balança econômica, se você não tiver essa contribuição. Então, quando você apresenta esses números, aí as pessoas arregalam os olhos, falam, não, peraí, mas então é do meu interesse manter as abelhas? E você pode fazer isso utilizando pesticidas que não tenham impacto sobre a população de abelhas e tentando criar atividade, locais onde elas podem se criar ninhos, elas podem se estabelecer. Então, uma das coisas que a gente tem recomendado em restauração é o uso de espécies na restauração que são ou alimento ou são importantes para a nidificação de abelhas. Então, não é só colocar a vegetação de volta, a gente precisa colocar os animais de volta também. Bom, eu sou bióloga, meu nome é Nanusa. Eu vim aqui pensando que iria encontrar muitos colegas. Eu, na realidade, encontrei uma juventude incrível. Quero cumprimentá-los em primeiro lugar por essa magnífica apresentação. E quantos cérebros vão sair daqui e pensando diferente? Eu dou um exemplo para vocês. Eu participei uma vez, queriam tirar a Mata Atlântica numa região que era Caucaia do Alto. E eu consegui, junto com várias pessoas conservacionistas, impedir, porque eles iam tirar a Mata Atlântica e fazer o aeroporto internacional lá, o que é em Guarulhos, que era uma área que já estava devastada. Eles iam tirar a Mata Atlântica. E o Dr. Paulo Nogueira Neto, na época, me avisou, Nanusa, a Boeing já está fazendo prospecção do terreno. Veja o que vocês podem fazer. Num instante, a gente reuniu e não deixamos fazer. Não, hoje, o Guarulhos está onde está e não tiraram a Mata Atlântica. O ano passado, teve uma seca horrorosa em São Paulo. Teria sido 1000 vezes pior se não tivesse a Mata Atlântica em Caucaia do Alto. Então, eu quero aproveitar só para falar para esses meninos todos. Não deixem de tomar atitudes quando vocês virem que as coisas merecem uma posição. Façam tudo o que vocês puderem, em qualquer lugar do Brasil e do mundo que vocês estiverem, para proteger, para ajudar a proteger. Obrigada, professora. Aproveito para fazer um minuto de autopropaganda. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a trajetória da professora Nanusa, ela deu uma entrevista para a revista Pesquisa FAPESP, essa que vocês receberam, e a gente tem todas as edições online, então vocês conseguem ler sobre a trajetória dela, enfim, as outras coisas que ela também fez. Mas o professor Joly? Agradecer a professora Nanusa. A professora Nanusa é a maior especialista em campos rupestres, vegetação de campos rupestres, e chamar a atenção para o caso que ela contou de Caucaia do Alto, porque foi numa época que nós tínhamos um regime militar, que nós tínhamos toda a repressão que a gente tinha, e o movimento ambientalista é considerado um marco, porque o movimento ambientalista convenceu a Assembleia Legislativa a não aprovar o projeto do aeroporto. Então, isso teve uma importância muito grande, porque se foi contra uma decisão que aparentemente era irreversível, convencendo os deputados de que era prejudicial, que seria muito mais viável se construir o aeroporto em outro local. Então, na história do ambientalismo, isso é um marco muito importante. Só acrescentar um detalhe. Descobri depois, só um detalhe, descobrimos depois que o dono de toda aquela área Mata Atlântica era o próprio governador da ditadura. A família dele ia ganhar muito dinheiro com o aeroporto internacional lá. Felizmente, não conseguiram.
Eu sou a Gabriela, eu sou da IACHA, faço gestão ambiental. A minha pergunta é, considerando que as interações entre os sistemas de governança e os atores sociais ou usuários não seja suficiente para efetivamente mudar a situação ambiental no Brasil, como poderíamos nos organizar para mitigar os impactos e se seria a autogestão uma opção viável para isso? Cris. Ufa. Depois a gente conversa lá, né, acho. Assim, a gente tem que contar com um sistema de governança formal, como foi colocado aqui pelos colegas. Então, desde 88 a gente construiu uma legislação e políticas públicas na área ambiental, como vocês sabem, muito importantes. Vai haver, está havendo tentativas de mudanças, né, com outra filosofia por trás, mas o desmonte, como no caso do INPE, por exemplo, você não consegue desmontar tudo, né? Então, assim, a sociedade precisa estar alerta, os gestores ambientais precisam estar alerta, a ciência, cientistas precisam estar lá mostrando o que está acontecendo, a mídia tem uma parte muito importante também. Então, o que a gente tem que fazer é lutar pelo que a gente já tem, que já não é o ideal, mas a gente já estava bem avançado, e para garantir que a gente continue construindo em cima de todo o acúmulo que já veio, né? E aí eu acho que a fala dos ex-ministros do meio ambiente no começo do ano, no Instituto de Estudos Avançados da USP, coloca muito bem essa história. Além disso, e isso sempre acontecia e tem que continuar acontecendo, você vai ter a sociedade fazendo o seu papel, às vezes numa governança formal, mas também em governança informal. Então, como você cuida do teu sítio, como você cuida da fazenda, esse tipo de gestão, vamos dizer assim, vai continuar tem que ser feita e vai continuar sendo feita. Mas eu não consigo imaginar um cenário em que você não tenha instituições formais para isso. Seria realmente catastrófico, mas eu não acho que a gente vai chegar lá. Uma boa notícia é que eu acho que a gente não vai chegar lá. Olá, meu nome é Juliano, da ETEC Guaraci. Vocês comentaram sobre a importância da preservação da APP hídrica, e em alguns estudos eu já vi dizerem sobre plantar água. Eu queria saber se existe mesmo essa técnica, se é funcional e se é viável para a gente aqui. O que a gente quer, e isso tem sido motivo de muita discussão com o pessoal da hidrologia, é que às vezes a gente usa um termo que não é muito bom, que é produção de água. Vamos voltar a produzir água. Na verdade, não é isso. A verdade nós queremos que aquele rio volte a ter a água que ele tinha antes de ser desmatado, tá? Antes de ter o desmatamento e perder a sua proteção nas nascentes. Então é isso. Já tem técnicas super interessantes. Hoje você tem a mais simples de todas, você cerca a mata, a área da APP hídrica, conforme a lei, e deixa quieto que a vegetação volta. Essa é a mais barata, muita gente tem utilizado isso. A outra você seleciona as espécies que são adaptadas para aquela região, planta as mudinhas, tem um trabalho feito pelo Ministério do Meio Ambiente, junto com a Embrapa, chama Web Ambiente. Você localiza a sua fazenda, ele vai te dizer quais são as espécies que você planta, quanto você tem que plantar, quais são as pioneiras, tudo bonitinho para você recuperar a sua APP hídrica. E tem um outro negócio chamado Muvuca, que é super interessante, onde aquele sujeito que o Jolie falou que a gente está perdendo, que é o mateiro, né? Aquele que conhece as espécies, ele vai te dizer que momento você tem que selecionar as sementes que tem na sua região e você planta aquilo direto no solo. É muito impressionante que as experiências que a gente viu em Sinop, viu em Barreiras, nasce tudo. 100% de germinação, um negócio impressionante. Então, assim, isso que vai fazer com que a água volte a brotar, né? Você vai proteger as suas nascentes e você vai manter aquele sistema funcionando. Eu passei por 2 momentos muito, muito tristes na minha vida. Foi quando eu vi a nascente do São Francisco seca, dói no coração, você vê isso, e recentemente uma das nascentes do Jequitinhonha seco, por falta de proteção vegetal. Quer dizer,
Então, ou a gente protege, ou nós vamos perder esse tipo, não vai ter água na cidade. Uma coisa importante para estimular isso, a gente falou muito pouco nisso aqui hoje, é o pagamento por serviço ambiental. Você tem, aqui em São Paulo, tem alguns exemplos importantes, onde quem preserva os rios, preserva as suas APPs hídricas, ele recebe para fazer isso. Tá? E isso mantém o sistema funcionando e tem alguns exemplos importantes que estão acontecendo. O que nós temos é que fomentar isso. Tem um outro projeto importantíssimo no Paraná que chama Produzindo Água Boa, se não me engano, que é de Itaipu, que atinge mais ou menos 1 milhão de pessoas. Tá? Então, dá para fazer. Tem que ter vontade, tem que ter políticas que o façam, mas se não tiver política, o problema é global, mas a solução é local. Então vamos juntar ali na nossa cidade, os nossos prefeitos, os nossos vereadores, e falar assim, se não fizer vai faltar água, vamos fazer. Vamos criar os viveiros, vamos fazer essas coisas. Eu acho que vem de baixo para cima. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a presença aqui dos nossos 3 pesquisadores aqui presentes, da plateia e de quem assiste esse programa, essa conversa por meio das mídias sociais. E a gente lembra que este e outros debates podem ser acessados na página do Ciência Aberta e em nossas redes sociais. Assista e compartilhe o nosso programa e até o próximo Ciência Aberta, que estará de volta aqui no auditório da FAPESP com mais um assunto importante. Até lá! Tudo bem?